Olá, e aí? Tudo bem? Passamos já por assuntos bem complicados, né? Nessa nossa primeira reta de olhar para dentro da gente e entender qual é o nosso estado atual, em que situação a gente está no momento, o que nós vivemos no ano de 2020 e que nós não queremos repetir de forma nenhuma em 2021. E é exatamente por isso que a gente está aqui para se planejar e montar estratégias para lidar com as situações que vão vir pela frente de uma maneira muito mais preparada, né? E com isso ter com certeza um resultado muito melhor. Hoje é o último dia que a gente vai falar das dores. Ufa, que alívio, né? A gente só está tocando em ferida, mas a gente precisou disso para a partir daqui a gente começar a construir de verdade aquilo que a gente quer. A gente precisa olhar para o que a gente tem para conseguir traçar o caminho de onde a gente quer chegar. Concorda comigo? Então vamos lá. A última dor que a gente precisa observar aqui, que você pode ter passado nesse ano de 2020, que foi um ano aí tão atípico, né, tão fora do comum, é a dor de questionar a própria fé e a vida. Será que isso aconteceu com você? Vamos ver. Todo mundo em algum momento, todos nós em algum momento, podemos ter questionado Deus ou mesmo a própria vida. Isso acontece quando a gente não entende os porquês, os motivos, né, que fazem com que as coisas aconteçam. A dor de questionar a fé e a vida, o que é isso? É você questionar o seu próprio propósito, né? Para que você está aqui? Qual é o motivo? Qual é a sua missão? Qual é a sua função aqui na Terra onde a gente está? Né? E quando a gente questiona isso, a fé e a vida, você está questionando o seu próprio propósito. E aí você acaba se deixando ser tomado por dúvidas existenciais, por incertezas, inclusive a respeito do sentido de tudo. Para que isso tudo acontece, né? Por que isso acontece? Uma pesquisa de uma universidade lá dos Estados Unidos, a Universidade de Duke, comprovou que a fé ela representa um reforço para o sistema imunológico. Olha a importância disso. De acordo com essa pesquisa, pacientes que diziam ter fé apresentavam 40% menos chances de sofrerem problemas de depressão durante tratamentos médicos mais drásticos, como a quimioterapia, por exemplo. Então, assim, a gente sabe que lidar com uma doença como o câncer, por exemplo, ela não é uma doença fácil, né, de se conviver, de lidar e de ser vencida. Para isso, o paciente precisa passar por tratamentos que são bem drásticos, bem agressivos, como a quimioterapia. E quando a pessoa tem fé, ela tem 40% menos de chance de sofrer com depressão nesse período. Ou seja, a fé protege a gente, inclusive, das questões físicas. Não é só uma questão espiritual, uma questão de religiosidade, né? É uma questão realmente de saúde. Isso é muito importante. E aí, eu quero te perguntar, pega seu papel, pega sua caneta e me responde. A fé que você tem, ela foi abalada em 2020? Até uma outra pergunta. Você é uma pessoa que tem fé? Pode ser uma pergunta estranha para muita gente, mas muita gente diz que não tem fé em nada, né? Tem certo, tem errado nisso? Sei, não sou eu para julgar, acredito que não. Cada pessoa tem o poder de escolher o que é melhor para elas. Eu estou apresentando aqui para você dados de pesquisas científicas feitas por universidades sérias e que comprovam que isso tem efeito, inclusive, na nossa saúde. Então, por isso eu estou defendendo que você sim tenha fé em alguma coisa, mas se você não tem, tudo bem, só presta atenção nisso e se conscientiza, né, de que você é realmente uma pessoa que não tem fé. Se isso tá legal para você, tranquilo, isso não precisa ser mudado. Agora, se você tem fé e se em algum momento você questionou essa fé durante 2020, você conta isso para mim, tá bom? Ou então, se você sentiu que a sua fé não foi abalada, me conta. Ela te ajudou a superar as dificuldades que você precisou enfrentar nesse ano?
Fala para mim. Se você questionou a fé, você diz que sim, que questionou. É legal até você colocar em que momento isso aconteceu. E se ela te ajudou a superar os desafios, também escreve aí, né? Se ela te ajudou ou não, coloca, ela me ajudou a superar meus desafios em tais e tais momentos. Principalmente, né? Porque quem tem a fé vai ter ela sempre como uma aliada em todos os momentos, mas principalmente naqueles mais críticos. Onde foi que ela te ajudou mais a superar? Outra questão. Você passou a questionar o sentido da vida? Para que a gente está aqui, afinal de contas? É só para sofrer? É só para, no final, vir uma doença e levar? Acaba tudo? Você, em algum momento, esse tipo de pensamento passou pela sua cabeça? E aí me conta, já que estamos falando sobre o sentido da vida, me fala, qual é o sentido da vida para você? Essa é uma pergunta difícil, eu sei, mas muito importante. Pensa aí sobre isso e me conta, tá? E aí, vamos entender agora. Como transcender a dor do questionamento da fé e da vida? Essa também é uma dor que pode ser superada. A gente precisa entender que toda vez que você disser por que isso está acontecendo comigo, na verdade, você está sendo egoísta. Porque você não é superior. Você não é melhor do que nenhuma outra pessoa. Se isso pode acontecer com alguém, e isso acontece, a gente vê o tempo todo, isso pode acontecer com a gente também. Então a gente não pode achar que a dor do outro dói menos. A dor do outro dói tanto nele quanto a nossa dor dói em nós mesmos. Tá bom? Então não se questiona por que isso aconteceu comigo. Você lembra disso? Você vai estar sendo egoísta se você fizer essa pergunta. E mais um detalhe, muda a pergunta. Para que isso está acontecendo comigo? Ou seja, o que eu posso tirar de aprendizado dessa situação? Qual foi a finalidade disso? Se isso aconteceu, algum motivo tem. Eu preciso aprender, eu preciso tirar alguma coisa de tudo isso que aconteceu. A gente, afinal de contas, está aqui nesse mundo para aprender, né? Dizem que o mundo é uma escola. Então, a gente está aqui para aprender. E tudo o que acontece, acontece para ensinar alguma coisa a alguém. E justamente os maiores ensinamentos, eles vêm dos momentos mais difíceis que a gente precisa viver, que a gente precisa enfrentar, tá bom? Então, olha, acredite na sua força, tá bom? Para fechar, como é que a gente faz aí para transcender as 7 dores que a gente precisou viver, que a gente precisou transcender? Então, nós temos aqui, a gente precisa tirar que aprendizados a gente conseguiu tirar desse período todo. O primeiro deles é assim, o ano que está acabando, ele pode ter sido um ano muito difícil em muitos aspectos, mas ele trouxe um monte de aprendizado, né? E a gente precisa realmente valorizar isso. Olha só, o mundo é um sistema em que todo mundo está interligado de alguma forma. Então, o que acontece com o outro, de alguma forma, também me abala, também interfere naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto. Segundo ponto, a gente precisa aprender um pouquinho mais sobre as nossas emoções. Aprender a entender, aprender a identificar e como lidar com elas. Aí a gente vai estar construindo a nossa inteligência emocional. Terceiro ponto, relacionamentos são tão difíceis quanto isolamento. Às vezes a gente pensa, está difícil conviver com determinada pessoa, mas pensa que ficar isolado também é muito complicado. A gente pode sentir isso na pele. Então a gente aprende tanto com uma situação quanto com a outra. Tá? O quarto ensinamento, a gente precisa reconhecer os nossos privilégios. Quantas vezes a gente viu pessoas passando por problemas seríssimos e a gente às vezes conseguiu estar numa situação muito mais confortável, muito mais segura, muito mais controlada. E aí o que a gente faz? A gente precisa ser um pouco mais empático, ter um pouco mais de empatia por aquela pessoa que está passando por aquele momento difícil. Quinto ensinamento,
a gente não sabe lidar muito bem com o tempo e a gente precisa aprender. E o tempo não é o tempo no nosso ritmo, é o tempo em que as coisas acontecem. Né? As coisas não acontecem de acordo com a nossa vontade. E sexto, a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro e a fazer reservas. Quem tinha reserva financeira, quem tinha se planejado, se estruturado, mesmo sem saber que essa situação viria, afinal de contas ninguém podia esperar por uma situação dessas, enfrentou problemas, mas os problemas foram muito mais simples de serem enfrentados, porque a pessoa tinha recursos para passar por eles. Tá? Então ficou muito mais fácil para quem tinha uma reserva. E para quem não tinha, a pessoa passou por muitas situações difíceis que poderiam ser evitadas. E o sétimo ensinamento, a gente precisa estar preparado para o inesperado. Pensa sobre todas essas coisas que eu trouxe para você. Anota, se precisar, volta esse vídeo, assiste novamente, tá? Porque tem muito ensinamento valioso aqui. Eu tenho consciência do valor das informações e do conteúdo que eu estou passando para você. E agora que você fez toda essa avaliação, essa autoanálise, né, de como você enfrentou esse ano de 2020, a gente vai começar a estruturar o nosso planejamento para que o próximo ano seja muito melhor do que esse, e não só esse, né, para que seja o início de uma caminhada aí com resultados muito melhores do que os que a gente viveu nesse ano. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Se você está lá no grupo, comenta comigo, compartilha o que esses vídeos todos trouxeram para você até agora. E se você não está, comenta aqui embaixo também, que eu vou gostar de saber. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.